becos que foram picadas, tuas ruas que foram bandeiras, formam hoje a altaneira cidade, grande urbe das plagas mineiras. A Fundação Casa de Cultura está completando 25 anos. História e cultura contadas nos acervos do Museu Municipal, no Arquivo Público, Biblioteca e na Casa de Cultura. O Museu Municipal guarda peças e símbolos que contam a vida da bicentenária Paracatu. Visitar e conhecer o Museu Histórico Municipal é indispensável para quem quer entender a nossa história. No Arquivo Público, toda a memória de Paracatu e sua gente está resguardada com registros e documentos autênticos. O Arquivo Público de Paracatu é o guardião da memória do nosso povo, ao preservar documentos que contam a nossa história e que retratam a nossa cultura. A nossa Biblioteca Municipal é a mais completa da região, com mais de 41 mil volumes disponíveis aos visitantes. Conheça a Biblioteca Pública de Paracatu, uma grande fonte de conhecimento e orgulho para todos nós. A Casa de Cultura abriga nossa arte e manifestações culturais há 30 anos. Visitar a Casa de Cultura é uma maravilhosa viagem que reforça a identidade de nossa gente por meio de nossa arte. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Agropeças, o seu shopping dos suprimentos para oficina, serralheria, lava-jato e outros. Rua Urânio 84, Amoreiras 2, 3671-6336. Papelaria Exata, onde você encontra tudo em um só lugar. Avenida Olegário Maciel, 482 Centro, 3671-2233. Famag Pré-moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Fábrica de Biscoitos Vó Maria, biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540, Jockey Clube, 3671-1508. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Os produtos Paracatu estão na mesa dos brasileiros. Venha pra cá você também, saborear os nossos queijos, manteiga e tudo de bom que a Coopervap oferece para você. E aqui no Hipermercado Coopervap, nós temos a melhor seção hortifruti para você. Frutas, legumes e verduras direto da horta para a sua mesa. Carnes fresquinhas todos os dias. É no Açougue Coopervap. Melhor atendimento e menor preço. Prefeitura de Paracatu entrega mais 2 pontes na zona rural do município, dessa vez na região da Aldeia de Cima. Dia D de vacinação contra a polio, o sarampo mobiliza unidades de saúde em todo o país. Em Paracatu, apenas pouco mais da metade do público esperado foi vacinar. Pesquisa MDA-CNT mostra Lula na liderança das intenções de votos na corrida ao Palácio do Planalto. O juiz eleitoral fala sobre as fake news no período eleitoral. O campeonato homenageia Renato Lopes e termina com grandes emoções no União Esporte Clube. Tem os gols da rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro e ainda Gabriel Medina vence a etapa do Campeonato Mundial de Surf no Tahiti. Estes e outros assuntos agora no Minas Brasil Notícias. Boa noite.
A gente abre a edição de hoje falando de saúde. Um longo estudo de universidade americana desmente a eficácia da chamada dieta de baixo carboidrato. Segundo os pesquisadores, tanto quem come pouco quanto quem come em excesso tem chances maiores de morrer mais cedo. Giovana, não satisfeita com o corpo, decidiu perder peso. Sem orientação médica, a primeira coisa que cortou do cardápio foi o carboidrato. Foram 30 dias substituindo o carboidrato por proteína animal e vegetais. Mas não demorou muito não, e logo veio a consequência. Eu me sentia muito fraca, a falta de energia era imensa e meu humor oscilava muito. Diante de tanto alimento saboroso, como fazer para resistir? Tá certo que exagerar na alimentação faz mal à saúde. Agora, cortar de vez esse tipo de comida que tem carboidrato, como o pãozinho, por exemplo, pode ser prejudicial à saúde e até reduzir a expectativa de vida. É o que mostra uma pesquisa feita pela Universidade de Harvard e publicada na revista americana Lancet Public Health. Durante 25 anos, mais de 15 mil pessoas participaram do estudo, com idades entre 45 e 64 anos. Nesse período, 6.283 pessoas morreram. Segundo os pesquisadores, tanto as dietas de baixa ingestão de carboidratos quanto aquelas com excesso estão ligadas ao aumento nas taxas de mortalidade. Um outro achado da pesquisa aponta que as pessoas que trocaram os carboidratos por proteína animal em excesso também tiveram morte precoce. O que pode sim gerar problemas cardiovasculares, enfim, desde um infarto, aumentar colesterol, esse tipo de coisa. A principal função do carboidrato é fornecer energia ao organismo. Existem dois tipos: os simples, com rápida ingestão, como arroz branco, macarrão, açúcar, mel e farinha branca, e os carboidratos complexos, que são digeridos lentamente pelo organismo e estão presentes nos pães, massas, também na farinha e frutas, como a maçã. Esta nutricionista do Hospital do Coração de São Paulo diz que o ideal é manter o equilíbrio na alimentação, sem cometer excessos e deixar de lado aqueles alimentos que, por falta de informações, achamos que são os vilões da nossa dieta. Tentar evitar de maneira geral a maior parte dos industrializados ou produtos ultraprocessados, evitar produtos muito gordurosos e evitar a questão dos carboidratos fritos. E não é que não possa comer isso, mas deixa para o aniversário, deixa para o final de semana, quando vai encontrar com os amigos. E ainda falando de saúde, fazer meia hora de atividades físicas pode ajudar a evitar 2 tipos de câncer. É o que mostra uma pesquisa internacional que tem a participação da Universidade de São Paulo. O advogado Marcos faz atividade física desde os 4 anos de idade. Já participou de diversas maratonas. Todo esse preparo foi fundamental para enfrentar um desafio: a leucemia. Foco, a determinação e a massa muscular que você cria, que você tem, ela ajuda muito a segurar todos esses medicamentos que são ofensivos demais, né? Eles agridem muito. Na luta contra o câncer, a triatleta Marisa também contou e conta com os benefícios dos exercícios. Continuo treinando, isso foi muito importante para mim, para passar principalmente pelas reações à químio, na qual eu não tive quase nada. Agora, pesquisadores de 5 universidades de diferentes países chegaram à conclusão de que a prática de exercícios físicos vai além e pode até prevenir o aparecimento do câncer de mama e de cólon. Segundo o estudo, meia hora de exercícios evitariam 2.250 casos todos os anos no Brasil. A perda de peso com a redução da gordura corporal também foi investigada e apontada pelos pesquisadores como fator de prevenção contra o câncer. Se toda a população conseguisse se manter dentro do peso ideal, seriam evitados 15 mil novos casos de 14 tipos de câncer. O excesso de peso e obesidade ele gera uma inflamação crônica sistêmica no corpo. Ela aumenta a capacidade de reprodução das células de câncer. Além disso, a insulina também é um marcador biológico importante. A gente sabe que o excesso de peso e obesidade está associado com o diabetes tipo 2 e o diabetes tipo 2 também está associado com vários tipos de câncer. Ellen é fisioterapeuta e dona desta clínica de reabilitação. Hoje,
se recuperando de um câncer no útero, virou aluna de um aprendizado para toda a vida. Não fica pensando muito, o que eu vou fazer? Musculação, é piscina? Pensa nisso, o dia tem 24 horas. Não dá. Se você não conseguir tirar 1 hora do dia para você se exercitar, você volta 10 casas, porque o jogo não está legal. Hoje eu faço. Bombeiros conseguiram controlar na madrugada de hoje o incêndio na Replan, a maior refinaria da Petrobras, que fica em Paulínia, no interior de São Paulo. O incêndio começou após a explosão de uma grande caldeira de craqueamento que atingiu outras menores. A ação da Brigada de Incêndio da própria refinaria evitou que o fogo se espalhasse para outras áreas do complexo, até a chegada dos bombeiros. Moradores relataram um grande tremor. Segundo eles, a primeira explosão foi contínua e durou cerca de 30 segundos, seguidas de outras 3 explosões. O fogo, que começou à 1 da manhã, foi controlado 3 horas depois. Por segurança, a refinaria fez a eliminação do excesso de combustível, por isso as tochas da refinaria estavam com as chamas tão fortes. Segundo a Petrobras, ninguém ficou ferido. A produção foi paralisada e será instaurada uma comissão para avaliar as causas do acidente. A Replan tem capacidade para processar 415 mil barris de petróleo por dia, o que corresponde a 20% de todo o refino nacional. 8 pessoas foram mortas durante uma operação das Forças de Segurança no conjunto de favelas da Penha, Alemão e Maré, no Rio de Janeiro. A ação foi batizada de Comando Conjunto e é feita simultaneamente nos 3 complexos. Participam mais de 4 mil militares das Forças Armadas e 70 policiais. Moradores da Penha registraram nesta manhã um intenso tiroteio. De acordo com o Comando Militar do Leste, os policiais revistam carros e moradores e checam antecedentes criminais. Eles também fazem remoção de barricadas colocadas nos morros pelos traficantes, verificam denúncias de tráfico e cumprem mandados de prisão. E em Goiânia, um projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal destina quase 30% dos ônibus da cidade para as mulheres. Uma pesquisa feita pela Groupon Consultoria no início deste ano constatou que 34% das mulheres passageiras do transporte público em Goiânia já sofreram assédio sexual dentro de ônibus ou terminais. Já passei, eu estava dentro daquele ônibus 580 ali, semana passada. Eu já ouvi muitas histórias. No ônibus mesmo, esfregando, e ela inclusive teve que descer do ônibus por causa da situação, né? Não é nada assim bom, né? É muito chato acontecer isso. Os vereadores de Goiânia aprovaram um projeto que prevê a criação de uma frota exclusiva de ônibus para o público feminino. Será o ônibus rosa. O projeto agora segue para veto ou sanção do prefeito Iris Rezende. Se sancionado, o projeto de lei estabelece que pelo menos 30% da frota vão ser de ônibus rosa. O serviço vai ser oferecido de segunda a sexta-feira nos horários de pico, entre 5 e 8 horas da manhã, 11 horas da manhã e 2 da tarde e de 5 da tarde até 8 da noite. De acordo com as normas previstas no projeto, homens não podem embarcar nos ônibus, com exceção para crianças de até 14 anos, acompanhadas por um responsável. As motoristas também vão ser mulheres. Quem utiliza o transporte público concorda com o projeto. Eu acho importante que tem muito homem que é abusado, né? A cada dia que passa, o assédio é frequente dentro dos ônibus. Nós mulheres merecemos, né, esse conforto, né? Receita Federal oferece um aplicativo que facilita o acesso a informações básicas na área tributária. A plataforma fornece em tempo real dados sobre a movimentação, a análise e a conclusão dos processos em andamento no setor. A inteligência artificial vem facilitando a cada dia a vida dos cidadãos. Já acostumada a fazer compras e pagar boletos sem sair de casa, o contribuinte agora pode consultar processos administrativos na Receita Federal, no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, ou na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Basta acessar num computador, tablet ou celular o aplicativo e-processo. O recurso permite a qualquer usuário realizar consultas, tendo em mãos o número do processo ou digitando o CPF ou CNPJ. O novo aplicativo também envia alertas em tempo real sobre o andamento dos processos de cada contribuinte. Caso o contribuinte tenha um interesse especial em determinado processo ou dossiê, ele pode favoritar esse processo, de forma que ele não precisa ficar consultando de novo,
pois se houver alguma movimentação ou pendência daquele processo favoritado, será avisado automaticamente em tempo real dessa movimentação ou dessa pendência aí que necessite de alguma ação do contribuinte. Será verdade que os homens têm mesmo um senso melhor do que o das mulheres? Pesquisa feita com quase 500 mil de pessoas indica que isso até pode ser verdadeiro em alguns casos. Porém, se as mulheres tiverem as mesmas oportunidades de estudo, ou seja, de estímulo ao raciocínio, as diferenças desaparecem. Uma mão aponta um lado, uma outra indica o oposto. Esta era uma cena bem comum sempre que o Alfredo e a Carmen saíam pela cidade. Eu nunca sei exatamente onde eu estou. Eu não sei se eu tenho que entrar à esquerda ou se eu tenho que entrar à direita. Mesmo que eu esteja sem guia, sem nada, minha direção fala, olha, vai por aqui. E aí eu vou e dá certo. Eu saio em alguma avenida principal que eu consiga chegar depois até o meu destino. O Alfredo e a Carmen são uma exceção à regra. Em geral, são os homens que sabem se o melhor caminho é para lá ou para cá. Mas isso a ciência já sabia. Agora, um grupo de pesquisadores descobriu que o ambiente cultural onde as pessoas vivem também pode influenciar o senso de direção. O estudo, feito por universidades europeias, constatou que em lugares mais desenvolvidos, a diferença na capacidade de navegação de homens e mulheres é menor que em países mais pobres. Isto significa que a desigualdade menor entre os gêneros se refletiria nas habilidades cognitivas. Não é que a mulher seja melhor que o homem seja melhor que a mulher. Normalmente a mulher desenvolve mais habilidades verbais e o homem desenvolve mais habilidades visoespaciais. Eu acho que no dia a dia, principalmente para pessoas mais jovens, é difícil observar até que ponto isso pode influenciar a vida de uma pessoa. Até porque hoje em dia a gente tem muitos recursos, celulares que têm navegação por GPS, então é muito difícil uma pessoa eventualmente se perder, se tiver algum equipamento tecnológico à disposição dela. O Alfredo se convenceu que, no trânsito, é melhor seguir a orientação da mulher. Eu admiro muito isso nela. O senso de direção dela é muito melhor que o meu. Até porque, se ele fosse um GPS, a Carmen sabe qual mensagem ouviria. Recalculando rota, e não ia chegar em lugar nenhum. Nos destaques internacionais, a Venezuela começa a semana com a nova moeda em mais uma tentativa do governo de Nicolás Maduro de estabilizar a economia em crise. Para muitos venezuelanos, o fim de semana foi de prevenção contra os efeitos da nova decisão do presidente Nicolás Maduro. Grandes filas se formaram nos postos de gasolina em busca de combustível e nos supermercados, atrás de comida e até água potável, para serem estocados com receio das medidas do governo para tentar estabilizar a economia da Venezuela. Este morador de Caracas diz que não tem ideia do que poderá acontecer agora. As pessoas estão gastando o que têm para armazenar o que conseguem, sem saber o que fazer quando os produtos acabarem. Sem saber que lo que se vence la alacena, o que vai passar? Na sexta-feira à noite, Nicolás Maduro anunciou que tem a fórmula para a recuperação do país. Decidiu elevar os salários em quase 6.000% e desvalorizou em 96% a moeda do país, cortando 5 zeros do Bolívar Forte, que passa a se chamar Bolívar Soberano. Maduro anunciou que o novo Bolívar será indexado ao petro, uma moeda virtual lançada no ano passado, supostamente apoiada pelas reservas de petróleo do país. Essa é a maior desvalorização da moeda na história da Venezuela e, segundo o FMI, a medida deve elevar a inflação em mais de 1.000.000% neste ano. Também na Venezuela, o clima foi tenso nesse fim de semana após conflito entre moradores de Pacaraima e imigrantes. No sábado, a cidade de Pacaraima registrou uma série de tumultos e violências após um assalto seguido de agressão a um comerciante brasileiro atribuído aos imigrantes. Brasileiros queimaram barracas e pertences de venezuelanos pela cidade. Mais de 1.000 pessoas cruzaram a fronteira de volta à Venezuela após o incidente. O governo brasileiro anunciou neste domingo que vai intensificar os esforços de interiorização dos venezuelanos para outros estados, além de enviar um reforço da Força Nacional em Roraima, com mais 120 homens, e uma comissão para avaliar medidas complementares para a crise na fronteira. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, colocou as Forças Armadas à disposição de Sueli Campos, governadora de Roraima. O governo de Maduro pediu que o governo brasileiro garanta a integridade das famílias venezuelanas na região. E o Papa Francisco escreveu uma carta aos católicos para falar da vergonha sobre os abusos sexuais na igreja e prometeu acabar
com o acobertamento de casos. O Papa Francisco, que tem sido cobrado sobre os casos de abuso sexual por parte de sacerdotes em diversos países, publicou hoje uma carta inédita prometendo a todos os católicos do mundo que nenhum esforço será poupado para prevenir o abuso e seu acobertamento. Um membro sofre, todos os outros membros sofrem com ele. Assim começa a carta, que é endereçada ao povo de Deus e responde também a um recente relatório do grande júri no estado norte-americano da Pensilvânia. O Papa diz que, embora a maior parte dos casos mencionados pertença ao passado, é claro que o abuso foi por muito tempo ignorado, mantido em silêncio ou silenciado. O Vaticano informou que essa foi a primeira vez que o Papa escreveu para mais de 1 bilhão de católicos sobre abuso sexual. As anteriores tinham sido para bispos ou países individualmente. O Sumo Pontífice afirma que esse crime gera profundas feridas de dor e impotência nas vítimas, em suas famílias e na comunidade inteira de fiéis. E daqui a pouco, a Prefeitura de Paracatu entrega mais 2 pontes na zona rural do município, dessa vez na região da Aldeia de Cima. Dia D de vacinação contra a pólio e o sarampo mobiliza unidades de saúde de todo o país. Em Paracatu, apenas pouco mais da metade do público esperado foi vacinar. E ainda, programa Empresa Cidadã eleva benefício da licença paternidade de 5 para 20 dias. Os detalhes já já. Os teus becos que foram picadas, tuas ruas que foram bandeiras, formam hoje a altaneira cidade, grande urbe das plagas mineiras. A Fundação Casa de Cultura está completando 25 anos. História e cultura contadas nos acervos do Museu Municipal, no Arquivo Público, Biblioteca e na Casa de Cultura. O Museu Municipal guarda peças e símbolos que contam a vida da bicentenária Paracatu. Visitar e conhecer o Museu Histórico Municipal é indispensável para quem quer entender a nossa história. No Arquivo Público, toda a memória de Paracatu e sua gente está resguardada com registros e documentos autênticos. O Arquivo Público de Paracatu é o guardião da memória do nosso povo, ao preservar documentos que contam a nossa história e que retratam a nossa cultura. A nossa Biblioteca Municipal é a mais completa da região, com mais de 41 mil volumes disponíveis aos visitantes. Conheça a Biblioteca Pública de Paracatu, uma grande fonte de conhecimento e orgulho para todos nós. A Casa de Cultura abriga nossa arte e manifestações culturais há 30 anos. Visitar a Casa de Cultura é uma maravilhosa viagem que reforça a identidade de nossa gente por meio de nossa arte. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Dinâmica Móveis e Papelaria. Tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389. Sono Bom Colchões, proporcionando uma noite com carinho e conforto. Praça Juquita Vargas, Centro, 3671-7371. Autoelétrica do Newton, baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359, Centro, 3671-3809. Laboratório Santa Clara, análise clínica, confiança e qualidade. Praça Adelmar da Silva Neiva, número 305, Centro, Paracatu. Fone 3671-1711. Móveis de qualidade e bom gosto você encontra na Criativa Móveis, Avenida Deputado Quintino Vargas, Centro, 3671-2710. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftalmológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um centro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftalmologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftalmológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio?
O Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Fundação Casa de Cultura. 25 anos fazendo história. A Casa de Cultura tem oficinas de teatro, música, desenho e pintura, artesanato, o grupo de bordadeiras, capoeira e zumba. Tradição e cultura que se fortalecem através da arte. Eu sou apaixonado por teatro. Saber pintar sempre foi um sonho. Bordar é uma arte. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações.